Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 11º episódio do Mandela Pod. Sim, é o último episódio da primeira temporada do Mandela Pod. E nele eu vou fazer uma retrospectiva de todos os episódios que passaram até aqui. Eu espero que vocês gostem dessa breve retrospectiva. Eu começo o primeiro episódio sozinha, falando justamente sobre o poder da representatividade. Eu, mulher negra, professora, mestra em relações étnico-raciais, trago a minha experiência enquanto professora de educação infantil. Falo da importância da representatividade, não só no espaço escolar, como em outros espaços. Como é importante a gente entender a diferença entre representatividade e representação, para que a gente possa ter mais conhecimento, se empoderar e, sim, conquistar o que quisermos conquistar. Então, foi um primeiro episódio muito profundo, trouxe muitas questões importantes, muitas questões necessárias e teve uma repercussão muito bacana. As pessoas gostaram muito e eu fiquei muito feliz. Já no segundo episódio, eu trago a Tainá Briggs, né? O segundo episódio foi falando sobre escritores negros. A Tainá Briggs, ela é coordenadora editorial do livro Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade, que é o livro onde eu participo como coautora. Foi o meu primeiro livro como escritora, né, na pandemia. E foi um papo muito bom também, muito descontraído. A gente falou sobre o processo da escrita do livro, como foi escrever o livro Mães Pretas, um livro premiado, um livro que já está espalhado em todo o Brasil, um livro que é necessário. É um livro que a gente precisa ler, foi o que a gente falou. Não só mulheres negras podem ler o Mães Pretas, mas sim todas as pessoas, né, que acreditam em uma sociedade melhor, mais justa, precisavam ler Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Trouxemos também, nesse episódio, algumas questões sobre o mercado editorial, que é o mercado majoritariamente branco, e da importância de nós lermos e adquirirmos obras de autores e autoras negras, né? Então, foi um episódio que a gente trouxe reflexões importantes. Foi um episódio que as pessoas tiveram fizeram comentários muito positivos, né? De como esse episódio emocionou. Então, assim, a Tainá, ela abre, né, como a primeira convidada do Mandela Pod, da primeira temporada, de uma forma muito potente, de uma forma muito brilhante. Então, assim, foi um episódio muito especial. O terceiro episódio foi dos empreendedores negros, né? Na verdade, eu trouxe duas empreendedoras negras, que foram a Gisele Bartar e a Gabriela Gonzaga. A Gabriela Gonzaga não tem nem 30 anos, tem 20 e poucos anos, e já é dona do espaço dela, o Artitude, onde ela faz tranças, entrelaces, mega hair, e ela fez também essa trança aqui. Ela é minha transista oficial por enquanto, né? Porque do jeito que ela tá ficando famosa, daqui a pouco ela vai me abandonar. Mas a Gabriela é minha transista, é a dona do espaço Artitude e ela é irmã dela. E a Gisele Bartar, que é a dona da Clichê Acessórios, né? Trouxe também a experiência dela, né? Então, as duas trouxeram aqui as experiências, os desafios, as dores e as delícias de empreender, que a gente sabe que não é fácil. A gente não pode romantizar o empreendedorismo, né? Achar que são só mares de rosas. Não, gente. Existe aí uma trajetória. E elas contaram um pouco aqui pra gente, né? Então, foi um episódio também muito bacana de fazer. Todos foram muito bacanas, assim. Eu não tenho um preferido, tá, gente? Eu me senti muito à vontade aqui de falar com todos os meus convidados, convidadas, convidados. Foi muito bacana. E esse episódio, né, dos empreendedores negros, a gente aqui compartilhou também o que é ser empreendedor e negro, porque a gente sabe que existem algumas barreiras, né, de falta de oportunidade e como a gente precisa ainda lidar com essas questões para que a gente consiga seguir. Então, foi também um episódio
muito bom, muito bacana. Todos eles continuam disponíveis no YouTube, no Spotify, na Amazon, né? Para quem quiser ouvir, né? Então, são episódios que vão ficar lá. Então, eu espero que, se você não tem ouvido até agora, vai lá no Spotify, vai lá na Amazon, vai no YouTube e ouça Mandela Pod. Porque a segunda temporada, ela vem, mas eu não sei quando. Então, vamos aproveitar a primeira, não é mesmo? E aí, depois de Gabriela e Gisele, o episódio 4 foi sobre educação antirracista com as meninas do UAU Educadoras. São 3 professoras da rede municipal do Rio de Janeiro, que nem eu, que tem uma página no Instagram, né, um coletivo chamado AUA. E foi muito bacana, né? Nós aqui dialogamos sobre a importância da educação antirracista, nos desafios da implementação da Lei 10.639, né, e da Lei 11.645/08, que ainda são desafios. Nós ainda enfrentamos alguns desafios, algumas barreiras, mas a gente também teve avanço, né? Então, a gente aqui falou sobre avanços, falou sobre desafios, falou das nossas práticas, né? De como nós nos tornamos educadoras antirracistas, né? Eu ainda lancei um desafio para elas no final. Foi muito bacana. Como eu disse, eu não tenho episódio preferido, gente. Todos foram maravilhosos, né? Porque é quando a gente se propõe a fazer, ainda mais um podcast, que eu nunca tinha gravado um podcast, a gente se propõe a fazer direitinho, né? Então, eu me propus a gravar um podcast, então eu entreguei um trabalho de qualidade. Vou melhorar para a segunda temporada? Com certeza. Com certeza, aguardem que para a segunda temporada o Mandela Pod vai ficar melhor ainda, porque a intenção é sempre melhorar. Não tem como a gente, na vida, achar que a gente não tá aqui para melhorar. Não, gente. Algumas coisas eu já tô repensando, de tipo, olha, de repente a estratégia para divulgar episódio tal não foi bem, né, como eu gostaria, enfim. Então a gente vai... E o próprio formato do podcast... Não sei o que vem, mas já estou com algumas ideias. Já tenho convidados em mente, mas eu não vou falar. Mas vem gente muito boa por aí. E aí, o 5º episódio, que foi com o Adalberto Neto. Gente, como eu ri, como eu me diverti com ele. Ele é muito divertido. O Adalberto é uma pessoa, assim, que trouxe aqui, né, o seu trabalho, a sua vivência como roteirista. Ele é jornalista. E ele produz um conteúdo muito bacana na internet, né? Um conteúdo que ele letra racialmente as pessoas, mas de uma forma muito leve, muito dinâmica. Então, ele trouxe aqui como ele começou, né, a produzir conteúdo, falou sobre os conteúdos dele. Ele é um cara que já foi premiado, né, como roteirista no teatro, então ele também trouxe isso. Foi um bate-papo, assim, sabe? Parecia que a gente estava num, sei lá, num bar. Foi muito legal. Ele sentado ali, eu sentada aqui, a gente trocando e rindo. Foi muito bom, foi muito leve, né? Essa troca com o Adalberto. E assim, gente, já cheguei no 5º, né? Então, mandar um beijo pra todo mundo que eu gravei Mandela Pod, tá, gente? Beijo pra todo mundo. Obrigada, agradeço sempre, porque a gente precisa agradecer, né? A disponibilidade da pessoa de vir para gravar. Claro que quando eu convido também, eu pergunto, gente, você come o quê? Você bebe o quê? Não deixo ninguém aqui, né, com sede nem com fome, porque a gente sabe que gravar não é fácil, né? Então, agradecer a disponibilidade, a atenção, o carinho de todos que vieram, né? Todos que vieram gravar comigo, Mandela Pod. Tem gente que se convida para gravar comigo, Mandela Pod. Eu acho muito interessante, né? Isso quer dizer que eu sou uma pessoa que as pessoas conseguem acessar e falar o que elas pensam mesmo. Eu quero ir no seu podcast. Quais são os critérios que você tem para escolher as pessoas? E o meu critério são pessoas com conteúdo, são pessoas que têm história para contar, histórias boas, histórias que conectem, né? Histórias que tragam leveza. A gente sabe que a nossa vida já não é fácil.
A minha vida enquanto mulher negra não é fácil. Então, eu opto pela leveza, né? Porque de sofrimento a gente já sabe o que a gente passa. Eu não uso o canal que eu tenho, né? Os canais que eu tenho o Instagram, né? Eu tenho aqui o podcast, enfim, para trazer o sofrimento à tona, porque o sofrimento a gente já sofre, já é diariamente, sabe? Então eu busco mesmo me comunicar com quem me segue, com quem me acompanha, com leveza. Trago algumas questões espinhosas? Trago. Mas eu acho que a gente não pode ser só isso. Então eu opto também por pessoas que consigam trazer os assuntos com leveza. Tá? Então, assim, tem gente que pergunta quais são os critérios e tudo mais. E eu acho graça, sabe? Assim, por mais que, né, o podcast seja meu, eu não precise falar quais são os critérios, mas eu falo, porque eu sou uma pessoa legal, entendeu? Mas eu também não seria obrigada, porque isso eu tô aprendendo com a minha psicóloga, Wilcimara, beijo, psicóloga, que eu não sou obrigada a dar satisfação de tudo sobre a minha vida, né? E eu posso, se eu quiser, falar e falar quais são os critérios, ok, mas se eu não quiser também, tudo bem. Então, sigamos, né? Mas a proposta do Mandela Pod é leveza. A proposta do Mandela Pod é a gente rir, como eu ri com o Adalberto, como eu ri com as meninas empreendedoras, como foi bom também a gente trazer aqui tantos assuntos bacanas, né? E o 6º episódio também já não foi tão assim da gente rir, como foi com o Adalberto, mas foi muito potente. Que foi com Parentalidade Preta, com o Diego, né? Ele traz questões muito pertinentes, né? Trazendo essa questão racial mesmo, de uma forma muito contundente, muito embasada. Ele fala sobre parentalidade, ele não fala sobre paternidade. Ele também tem um podcast. O podcast dele se chama Parentalidade Preta. Inclusive, eu participei da gravação do podcast com ele. Foi muito legal. Ele é um cara, sabe, muito assertivo. Ele traz reflexões muito importantes sobre essa questão da gente pautar a raça primeiro, da gente tratar mesmo a parentalidade, não a paternidade. Ele vai trazer essa diferença na fala dele. Então, ele é um cara que trouxe questões que incomodam, né? Ele trouxe questões incômodas para muita gente, mas são questões necessárias. Porque eu acredito também que o incômodo, às vezes, seja necessário. Se você tá ouvindo, não tá se incomodando com nada dica, então fez efeito. A gente ri, mas a gente também faz a pessoa pensar. Então, o Diego, ele veio mesmo para isso, sabe? Eu convidei propositalmente mesmo para trazer essa discussão aí sobre a parentalidade preta. Tô com a minha cola aqui, né, gente? O 7º episódio foi com o Ricardo Jarrem, que é escritor de livros infantis, né? Professor da rede também. Ele tem a Debume, Dindo e Luena Gaba publicados. Ele tem 3 livros até o momento publicados, mas ele já vai lançar mais livros, vai lançar na Bienal. E ele trouxe aqui, né, o processo da escrita dele, né, os desafios de ser um escritor negro nesse mercado editorial. Ele é um escritor de livros infantis, então ele consegue também se aproximar mais das crianças, né? Ele traz uma questão também importante, que é a questão dos ilustradores, né? Saberem nos retratar, não de forma grosseira, mas de forma com que os nossos traços sejam retratados de uma forma bonita, né? Esteticamente falando, que não seja de uma forma realmente grosseira, caricata, estereotipada, né? A gente tenta fugir disso. Quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando também de fugir de estereótipo, a gente está falando também de fugir de caricaturas, né? Porque nós não somos caricaturas. Então, assim, foi muito bacana também trazer o Ricardo. Eu conheço o Ricardo há muito tempo, nós já trabalhamos juntos, então a gente já tem uma relação também, né, de trabalho, e foi muito bom. Ele apresentou os livros dele aqui, ele trouxe questões importantes também. A gente também riu. Foi o que eu falei. Eu gosto de rir, eu gosto de rir. Mas a gente traz
sempre questões importantes para reflexão. Então, foi o 7º episódio do Mandela Pod. Já o 8º episódio foi com a Joana Oscar, né, a minha atual chefe, e ela também falou sobre liderança feminina. Na verdade, foi o tema, né, do episódio. Mas claro que ela também falou sobre educação antirracista, porque ela é uma das referências, né, no município do Rio de Janeiro em educação para as relações étnico-raciais. Então, óbvio que o assunto ele cruzou. A Joana é coordenadora da CDSEC, que eu sempre esqueço a sigla. Enfim, ela é minha chefe e eu sempre esqueço a sigla. E aí, a gente falou aqui sobre liderança feminina. Se ela perceber que eu errei, ela vai puxar minha orelha. E aí, a gente conversou aqui sobre liderança feminina, né, de como é ser negra e estar num cargo de chefia, como é ser negra e desenhar a política pública da educação para as relações étnico-raciais no município do Rio de Janeiro, né? Eu estou gerente da gerência de relações étnico-raciais, ela é minha chefia, ela foi a primeira gerente da Geré, e ela trouxe questões importantes também para reflexão sobre a educação para as relações étnico-raciais. Então, ela acabou mesclando aí essa questão da liderança, de como ela se constitui enquanto uma liderança, porque é um processo. Para nós, pessoas negras, nos encararmos enquanto liderança, não é fácil, né? Eu nasci líder, eu nasci me achando uma líder. Não é por aí, né? Muitas vezes não é por aí. Tem pessoas que, sim, eu nasci líder, eu sou uma líder, beleza. Tem pessoas que não. É um processo, né? Uma construção, que nem é meu caso. Meu caso, eu não cresci acreditando que eu era uma liderança. Eu falo isso em alguns episódios, né? E hoje eu já me enxergo como, mas é um processo, eu ainda estou em construção, não estou totalmente consolidada com relação a isso, né? Mas estou tratando, faço terapia também justamente para isso. Enfim, então a conversa com a Joana foi muito legal, né? Ela trouxe também questões para a gente refletir. Ela é muito contundente também na fala dela, né? E foi um episódio também maravilhoso, porque a Joana também é maravilhosa. E aí, no 9º episódio, eu trouxe o Rodrigo França. Sim, eu trouxe o Rodrigo França. E aí, eu fiquei meio sem título pro Rodrigo França, assim, pro episódio, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu fiquei meio assim, Rodrigo, qual vai ser o nome desse episódio? Porque ele é ator, ele é diretor, ele é escritor, ele é empresário, ele é produtor, ele é tudo. Então, eu fiquei, gente, eu não sei qual é o título que eu vou dar. Real. E foi muito bacana também, assim. Foi um bate-papo. Tô com todos, né? Eu gosto desse formato mesmo, bate-papo. Tipo, ele fala, eu falo. E o Rodrigo, ele tem uma capacidade de também trazer questões espinhosas de uma forma assertiva, firme e necessária. Então, foi um episódio também muito bom, assim. Ele é um cara incrível, ele tem um trabalho maravilhoso. Eu, na verdade, quando convidei, falei, e ele aceitou de pronto. Falei, cara, ele aceitou, tipo, foi muito maneiro, assim, ele aceitou de pronto, vambora, vamos gravar quando quer. Veio, gravou, e eu gostei muito do resultado. O Rodrigo, ele é um multitalento, assim, ele tem múltiplas habilidades, eu até perguntei, gente, como é que você organiza seu tempo, né? O episódio foi muito assim, tipo, gestão do tempo, porque eu achava que eu fazia muita coisa, mas quando eu conversei com o Rodrigo França, eu vi que eu não faço tanta coisa assim, entendeu? Eu trabalho, eu gravo podcast, eu sou mãe, eu escrevo, cuido da casa, enfim, tenho outros projetos, tenho o curso de letramento racial para administrar, tenho as redes sociais para administrar, enfim, né? Tem palestras e tal, mas eu ainda achava que eu fazia muita coisa. Mas o Rodrigo França, gente, ele é multi mesmo. E ele foi trazendo os projetos futuros, ele falou sobre a peça Para o Meu Amigo Branco, que encerrou a temporada no Rio, e eu não consegui ver. Mas sucesso absoluto. Todo mundo falando super bem. Meus amigos que foram, Luísa, peça maravilhosa, porque o Rodrigo é o Rodrigo, né? Ele faz um trabalho de qualidade.
Na verdade, nós, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente faz direito, né? É só a gente ter o quê? A oportunidade. E ele é uma pessoa que ele busca também trazer as pessoas negras para trabalhar com ele, né? Quando ele pensa nas peças, né? Nos filmes que ele dirige, ele traz em seu elenco aí pessoas negras maravilhosas, potentes, importantes. E o quanto é importante a gente se ver na tela. E o quanto é importante, né, a gente se sentir representado. Né? O poder da representatividade está aí. Quando a gente liga uma Netflix e a gente vê lá um filme com elenco, né, majoritariamente preto, né? Como o filme que o Rodrigo França dirigiu. Então, é muito importante o trabalho dele pra gente, porque a gente cresceu com uma infância sem a gente se ver positivamente. Então, quando a gente consegue se ver, é um grande avanço, né? É uma vitória, é realmente entender que a gente teve avanço. Nós tivemos avanços, né? A gente ainda tem muito que avançar, muito que avançar, né? Mas a gente já avançou no sentido que a gente hoje, bem ou mal, ainda não é na quantidade proporcional à quantidade da população negra brasileira, não é. Mas a gente já consegue se ver, né? A gente já consegue se ver. Antigamente a gente não conseguia se ver em lugar nenhum. A gente só se via de forma negativa, só se via como escravizado, só se via de forma pejorativa. Então a gente cresce querendo alcançar um padrão que a gente nunca vai alcançar, né? E a gente cresce com essa cabeça de que a gente não é capaz, de que a gente não é inteligente, de que a gente não vai conseguir, né? Então a gente acaba meio não, totalmente remando contra a maré. Vem uma maré dizendo que você não é, que você não pode, que você não tem, que você. E você, quando começa a encarar a sociedade se aceitando, enxergando a sua potência, você está remando contra a maré. Porque a maré não diz que você é capaz. Então, é muito importante o trabalho que o Rodrigo França faz. E aí, o 10º episódio. Ah, gente, o 10º episódio. Com Janine Vieira e Jairo Vanuzzi. Falando sobre espiritualidade, gente. Espiritualidade. Foi tudo. Eles trouxeram aqui os tarôs. A Janine trouxe a mandala dela. Eles jogaram aqui cartas pra mim. Viram o futuro do Mandela Pod. Ah, gente, foi tudo. O Jairo é um tarólogo, assim. Eu vou até beber uma água, peraí. O Jairo é um tarólogo impressionante, assim. Eu já jogo com ele desde 2018. E ele é muito assertivo. Eu não conhecia Jairo pessoalmente. E ele jogava pra mim e acontecia. Ele é impressionante. Eu falei, cara, ele é o cara, assim, do tarô. Eu preciso trazer o Jairo junto com a Janine. E a Janine é a minha terapeuta holística, maravilhosa também. Ela também joga tarô, mas ela também tem outras ferramentas, né? E a Janine eu conheci na pandemia, em 2021. Desde lá comecei a fazer a terapia holística. Só que eu achava que os dois tinham que se conectar. Tipo, Janine e Jairo, dois virginianos, dois espiritualistas incríveis. Eles precisavam se conhecer. E aí eu lembro que eu fiz uma live pra juntar os dois. Foi muito legal, que eu fazia lives, né, gente? E aí os dois se juntaram e agora eles trabalham juntos, moram perto. Eu fico muito feliz. E são dois maravilhosos. Então, foi um episódio que eles falam sobre o trabalho deles, falam sobre a importância da gente se conectar com o espiritual. Não necessariamente estar num espaço, mas a gente se conectar com a gente mesmo, né? Tendo levando em consideração que a gente precisa realmente ter fé, acreditar, enfim. Trouxeram questões também importantes da valorização, né, do profissional que trabalha com questões espirituais, que as pessoas acham que não tem que cobrar, tem que fazer caridade. Não, gente, é um trabalho, né? A Janine fala isso muito incisivamente. Não, gente, a gente está falando de trabalho. Eu não posso jogar tarô de graça. Eu não posso fazer um trabalho no meu espaço
sem cobrar, porque tudo exige uma troca, né? Eles dizem, os ciganos trabalham com trocas, as entidades trabalham com trocas, enfim, né? Então, falou da importância, né, da sociedade, de forma geral, entender que é um trabalho. E um trabalho precisa ser remunerado, né? É dinheiro mesmo, pago com dinheiro mesmo. Não é a gente achar que, porque ela trabalha com entidade ou porque trabalha com tarô, não tem gasto. Tem gasto de energia da pessoa também. Tem investimento que eles investem em cursos, né? Então foi um bate-papo aqui também bem bacana. O Jairo jogou para mim, viu o futuro do Mandela Pod, né? Viu bom futuro. Ele também viu o futuro do país para até o final do ano. Aí é só vocês vendo, tá, gente? Porque olha, o que ele fala, fiquei um pouco assustada. Mas eu vou deixar para vocês assistirem aí o episódio. E foi muito bacana também, porque foi um estilo descontraído, né? Eles trazendo a experiência deles, como eles começaram a trabalhar, né, com a espiritualidade, ajudando pessoas, porque eles ajudam pessoas, né? A Janine, ela me ajudou muito na época da pandemia, que eu percebi ali que eu precisava fazer terapia, não tinha para onde correr, né? Então eu comecei com ela, que é a terapeuta holística, continuo com ela, que é minha terapeuta holística, e hoje tenho a Wilcimara, que é psicóloga. Então eu tenho 2 terapeutas, 2 mulheres pretas, potentes, com letramento racial, e que me ajudam nesse desenvolvimento aí. E que a gente precisa, né, gente? Eu sempre falo isso, da importância da terapia, minha gente. Terapia é terapia. Vamos saber diferenciar o que é terapêutico do que é terapia. Você jogar bola pode ser terapêutico, você ir pro barzinho tomar cerveja pode ser terapêutico, mas não é terapia. Terapia é você sentar na frente da psicóloga e fazer mesmo a terapia, que não é fácil. Não é um processo fácil, mas é necessário. Luísa, mas eu não tenho condições. Hoje tem a Pretas, que tem terapia gratuita para pessoas pretas. Tem universidades que têm terapia gratuita nas universidades de psicologia, né, nas graduações. Então, vamos buscar, né? Vamos buscar ajuda. Porque a gente acha que se basta, mas a gente não se basta. Né? E tá tudo bem. Precisar de ajuda, tá tudo bem pedir ajuda, né? Ainda mais nós, pessoas pretas, que somos atravessadas o tempo todo. Então, foi um episódio, né? Voltando ao episódio, um episódio muito especial, né? Foi o penúltimo episódio dessa primeira temporada do Mandela Pod. Um episódio muito especial, um episódio muito. Um episódio muito leve, um episódio muito mesmo trazendo essa energia boa, sabe? Essa energia vital. Para eu continuar, né? Então, assim, eu vou agora finalizar a primeira temporada, né? Finalizando com esse episódio. Mas vem a segunda temporada. Não vou falar data porque ainda não tem. Eu ainda vou pensar na reestruturação do Mandela Pod. Mas assim, os 11 episódios vão ficar disponíveis, então vocês vão poder acessar a hora que vocês quiserem ouvir novamente, tá? E eu vou reestruturar para a segunda temporada. Já penso em pessoas, já penso de que forma que ele vem, mas é sempre nessa pegada do bate-papo, da descontração, da leveza, né? E trazendo assuntos importantes. Então, eu agradeço, gente. Quem me acompanhou até aqui, nessa jornada, nessa aventura, né, de gravar um podcast. Quem diria, né? Uma professora sendo podcaster. Está sendo uma experiência muito bacana para mim, me desenvolver perante as câmeras. Olha para a câmera tal, olha para aquela câmera lá e volto para cá. E, entendeu? E o editor fica doido que eu toda hora estou olhando para as câmeras. Mas é isso, né? A gente vai se adaptando e aprendendo também a lidar com esse, né, jogo de câmeras e luzes e tal. Mas está sendo uma experiência bem bacana, né? Eu me vejo hoje como uma pessoa que comunica, né? Comunica as pessoas, traz mensagens importantes e assim continuarei, né? Então, aguardem a segunda temporada que ela vem, que vem com tudo, né? Sem previsão, mas ela vem. Mas quando eu tiver uma data,
com certeza anunciarei para vocês, tá? Então eu agradeço quem me acompanhou, né, em todos os episódios do Mandela Pod, ou de quem foi lá e ouviu o que queria, né, o assunto que interessou também, tá tudo bem. O importante é que vocês acompanham, né, que vocês estejam com a gente e entendam também que é um trabalho que vem com esse intuito mesmo de comunicar, né? De ser, na verdade, aí eu sou uma mensageira, né? E que trago pessoas aqui comigo, pessoas maravilhosas, incríveis, como foi na primeira temporada, e na segunda, com certeza, não será diferente. Então, agradeço a escuta, espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu preparei foi com muito carinho. E até a segunda temporada do Mandela Pod. Tchau, tchau, um beijo.